uma oportunidade de fazer um podcast voltado para falar um pouco sobre a vida de uma pessoa que vive conforme a vontade de Deus e guiada pelo Espírito Santo. E eu estou tendo esse privilégio de estar aqui com um missionário vindo lá do Paraná, uma pessoa querida que eu conheci na estrada indo para Paraíba e que me chamou muita atenção e que fez com que eu convidasse ele vir novamente aqui no nosso estado e na nossa casa. E graças a Deus ele aceitou o convite e está aqui conosco. Então vamos iniciar essa gravação mais no objetivo de conhecer um pouco sobre a sua vida espiritual e o que o senhor pode fazer para uma pessoa como eu que estou iniciando ainda na vida missionária, no ID do Senhor. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é que eu tenho, o que eu devo fazer, como devo fazer. E por isso eu convidei o pastor Williams de França aqui, que é meu pastor, para juntos conversarmos aqui e aprendermos aqui um pouco sobre a trajetória dos dois. Então eu estou aqui como um aprendiz, né? Menor aprendiz. Apenas para acompanhá-los. Mas a intenção aqui é da gente conversar juntos e levar de alguma forma um aprendizado. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai bondoso, Deus glorioso e santo, aqui estamos pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia neste dia, para uma entrevista com o teu servo, para uma conversa com o teu servo, o qual o Senhor o chamou, o escolheu para fazer o teu ID. O ajuda, o abençoa em todos os seus planos e objetivos, abençoa a sua saúde, a sua família, o guarda assim como o Senhor tem guardado todos os dias, e em nome de Jesus nos guia em tudo nesse momento. Amém. Amém. Vamos iniciar com uma rápida pergunta, e aí o senhor fica à vontade. O pastor Williams vai fazer algumas outras perguntas relacionadas à sua missão, mas em poucas palavras, quem é o missionário Andrade? O missionário Andrade é uma pessoa que sentiu uma vocação, uma chamada da parte de Deus, que é assim que começa a missão. Nenhum missionário, ele é um missionário autêntico se ele não tiver verdadeiramente uma chamada. A chamada se descobre pelo livro de conduta que é a Bíblia. E o missionário, ele se espelha nos personagens, entendeu? Que é referente dentro da Bíblia. E quando você olha para a vida deles, nenhum deles tiveram um desejo próprio de dizer, não. Né? Quem era Paulo? Era perseguidor, né? Mas ele foi chamado. Chamado por quem, né? Então ele recebeu aquela chamada, né? E quando a gente olha assim, a nível dos discípulos e todos que fizeram a obra de Deus, nem todos queriam fazer. E por isso eu disse, nem eu mesmo sabia que estava fazendo a obra missionária. Eu vim descobrir depois. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, o Senhor me fez uma chamada e eu tinha desejo. Criei aquele desejo. Porém, a gente precisa de ter certos conhecimentos para a gente executar a função de missão. Primeiro, nunca retroceder. E depois ter uma certeza que a chamada de missão é uma renúncia a si mesmo. Entendeu? O autêntico. O senhor aceitou Jesus? Sim. Aos 17 anos, né? Aos 17 anos, Jesus me aceitou em 79. Na época do pastor José Leões, que era o pastor presidente de Pernambuco, e o meu pastor era o pastor Manu, da cidade de Cabo de Santo Agostinho. Né? Cabo de Santo Agostinho, cidade de praia. Gaibu fica um pouco distante, né? Mas Cabo de Santo Agostinho. O senhor guarda ainda memórias boas do seu tempo de juventude, não é? Recém-convertido, ali em Pernambuco. Como foram seus primeiros passos na igreja depois que se deu sua vinda para o Evangelho? Os meus passos foram muito diferentes de hoje. As lembranças que eu guardo é que, na época, a gente ficava, eu vou dizer assim, mais maduro muito rápido. Porque o que faz você ficar mais maduro é a responsabilidade que você recebe. Verdade. Entendeu? Passei por isso. Muito jovem. Então, Quando o senhor aceitou Jesus e foi para a igreja, o senhor recebeu alguma responsabilidade? Qual foi? a primeira responsabilidade é que eu não podia fazer mais o que eu fazia.
Era isso que a gente tinha em mente. Na época de 79, para trás eu digo, até 79, que é onde eu me recordo, você levantar a mão e dizer hoje eu sou um cristão, era autêntico aquilo. As amizades que você tinha, você já não podia ter mais. E o medo de ser grande naquela época era isso. Exatamente. Porque tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Tinha que deixar muitas coisas, porque havia um temor, entendeu? E aquilo ali, me fez, eu repensava muito. Mas na minha mente eu digo, não, eu já dei um passo. E eu não vou dizer para você que foi assim, uma vida assim, foi uma vida sofrida. Eu sofri bastante porque eu não retrocedi e o anzol já tinha me pegado. O senhor foi o primeiro da sua família a se converter? Eu e meu irmão, foi 2. Então, quando o senhor fala de renúncia, o senhor está se referindo, por exemplo, à exclusão da família? A exclusão da família, principalmente por causa que quando Jesus me aceitou, eu lembro que os irmãos me deram um paletó e uma peça de roupa e eu pensei que eu ia levar essa roupa lá em casa e ia ser bem aceito. E a minha mãe era tão ignorante que ela pegou aquilo e queimou, tocou fogo na minha frente, porque eu tinha sido um crente ali e ela ficou bastante revoltada. E aí eu já fui... A Primeira Guerra já foi em casa? Dentro de casa, já fui exilado, já fui parar na casa do irmãozinho lá, fui dormir lá para casa do irmão, entendeu? E aí já fiquei por ali, dormindo ali, mas ia para a igreja, mas ficava ali, entendeu? E veio o sofrimento, porque nós não tínhamos assim, quando a gente, se fosse trabalhar num lugar e fosse crente, aí era motivo de chacota, de bode, chamar que era o bode. E... Eu não tive, acho que o Hugo também não, nunca passei por esse tipo de agressão, né? Pois não. Hoje tem um nome mais... Foi isso interessante que ele falou, né? Naquela época a responsabilidade era nesse sentido, né? Isso. De você ser rejeitado mesmo por ser um cristão. Hoje está uma coisa como o senhor... Nossa, tinha falado, hoje é troféu. Hoje é troféu. Minha geração não passou, a minha geração exclusivamente. Apesar que eu acho que o senhor não tem tanta idade, não tem tanta diferença não. Mas a minha geração, eu em particular, nunca fui chamado de bode. Mas eu ouço muitas pessoas dizerem que chamavam de capa preta, né? O nordestino... canela de fogo, uma coisa assim. O nordestino em si, eles eram muito indisciplinados. Então, eu conheci um evangelho verdadeiramente, um evangelho que verdadeiramente para ser crente tinha que ser crente. Prova tanto que a campanha evangelizadora, que eu não sei mais, lá na Cidade do Cabo, converteu muitas pessoas, mas o próprio que liderava a campanha evangelizadora, a gente saía tudo em jejum e oração, entendeu? E era escolhido quem ia para a campanha evangelizadora. Eles tinham todo um cuidado para a gente sair para evangelizar. Era aquela evangelização dos domingos à tarde? Dos domingos à tarde, exatamente. Era maravilhoso aquilo ali. A sua família hoje é convertida? Meu irmão continua na igreja, é diácono ali em Prazer, ali em Pontezinha, né? Cabo de Santo Agostinho também, né? Que eu passei lá agora, cumprimentei ele. Continua. Entre a minha família só ficou eu e esse irmão. E um que já morreu também, né? Que foi levado a evangelista em São Paulo, José Wellington Bezerra, ali na Praia Grande, né? Eu estava na consagração dele, entendeu? E foi até pastor. E depois o Senhor recolheu. Aí ficou nós 3. Eu, esse irmão que partiu para a eternidade como pastor, e esse meu irmão que é diácono, entendeu? Em Pernambuco. Ficou a gente. E aí... Então o senhor foi chamado, o senhor aceitou aos 17 anos. Certo. E o senhor foi chamado para fazer missões. Em que idade e como foi esse Exatamente. processo? Então, em Pernambuco eu fui congregado, era como dizia, congregado. Então o que Deus fez? Durante esse tempo que começou os embates, eu já não tinha mais a família ao meu favor, havia um problema na minha família que meu pai era separado da minha mãe. Meu pai morava aqui em Campina Grande e minha mãe, a gente tinha ficado em Pernambuco. E nesse meio intercâmbio, entendeu? Nesse meio espaço aí, meu pai foi embora e a gente ficou ali, tudo era criança, tinha os mais velhos. E como tinha o meu irmão que sustentava a casa, esse que é diácono, o Senhor me levou para Campina Grande em 81.
Aí, Então, assim, o senhor se converteu em Pernambuco, não, não chegou a se batizar. eu congreguei, quer dizer, não me batizei. Aceitou a Jesus, Aceitei. passou ali um período, Isso. quanto tempo? 1 ano e meio a 2 anos. E aí, ainda antes de se batizar, já mudou para Campina Grande, na É, Paraíba. antes de me batizar, né, como congregado, eu vim para Campina Grande, Certo. para a casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, na vila, tinha uma igreja que quem liderava lá era o pastor Gelson Alves de Moraes. E aí eu fui congregar com eles. E todo dia eu estava lá e aí surgiu a oportunidade de batismo. E eu fui um candidato para o batismo, entendeu? O batismo foi em Campina Grande, né? Na sede, na época do pastor José Polônio. Aí lá eu me tornei membro do Corpo de Cristo, em 82, Com que idade o senhor estava? com 21 anos. 21 anos. 21 anos. Já estava mais sabidinho de evangelho, né? Já, mas mesmo assim ainda precisava muito de aprender. Acho que não precisa. Ô, rapaz, olha, os meus pastores daquela época ensinavam muito bem, entendeu? E eu tinha uma bondade que eu só queria estar onde estavam os mais velhos, para ouvir eles falando de Jesus, e eu ia adquirindo aquilo ali, entendeu? Missionário, a gente sabe que quem faz a chamada é o Senhor. Sim. A vocação é divina. Mas o senhor está falando aí de nomes de pastores, já citou aí pastor Apolônio e outros. Teve algum pastor ou alguém que lhe trouxe influência ministerial, um obreiro, seu dirigente, um professor, por exemplo, a quem o senhor olhou e disse assim, eu queria ser como essa pessoa? O senhor guarda na memória, no coração, algum nome ou alguns nomes que lhe foram inspiradores? Meu Deus do céu. Alguns nomes, sim, como eu já acabei de dizer para o senhor, o presbítero que era pastor, porque apacentava, o irmão Gelson, que a época do doutrina também era muito bom, me trouxe muito exemplo. O próprio Apolônio, que quando vinha trazer instrução para os obreiros saía tudo em uma voz só, entendeu? Elogiando, entendeu? O alimento que ele trazia para nós, ensino, que foi isso também que me estruturou. O pastor Apolônio até hoje é um ícone. Não, o Antônio Gilberto, irmão dele. O Antônio Gilberto foi um dos maiores, entendeu? Que eu também amava e toda a vida eu gostei de aprender com ele, com o Antônio Gilberto, entendeu? O pastor Antônio Gilberto, o senhor concordaria que o pastor Antônio Gilberto se destacou mais para o lado da escrita? Com certeza. E o pastor Apolônio mais um pouco para a pregação, para a Com exposição? certeza, com certeza. Estudei um pouco a fundo a vida do pastor Antônio Gilberto. Ele foi um grande teólogo e bem admirado, entendeu? Um homem com, assim, um currículo muito bem ilibado, entendeu? Bem ilibado. Então ele foi um exemplo para mim. O pastor Apolônio e o pastor Gelson. O pastor Gelson foi um exemplo para mim. Geraldo Barbosa, quando ele ia trazer a doutrina, meu Deus do céu, aquilo eu amava, eu nem piscava os olhos. Não tem pastor que eu vou te dizer, o Geraldo, essa época era em Três Rios. Eu já estava em Três Rios. Veja bem como o ministério me levou. Três Rios no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. Cheguei lá... A gente saiu agora da Paraíba para... Três Rios, o Senhor me levou. Nota bem que o Senhor está fazendo aqui um trabalho comigo. E aonde eu chegava, eu ia congregar. Certo. Quando eu cheguei lá em Três Rios, eu conheci o pastor Sebastião Ivo Tiago, que está na história. Sebastião Ivo Tiago. Foi o meu pastor que me pastoreou em Três Rios. Salvo engano, o pastor Sebastião Ivo foi presidente também da SEADA. Foi, né? Eu conheci ele como presidente. Salvo engano. Foi, né? Então, se o senhor puxar, agora é o Daniel, que é o filho dele, né? Que é o pastor presidente em Três Rios. Então, eu tive uma comunhão muito boa com o pastor Sebastião Ivo Tiago. Era um homem, meu Deus. Então, entre eles ali, tinha o Geraldo Barbosa, que era o que trazia muitas vezes a doutrina, que a gente não gostava de perder. Então, ele me traz assim, meu Deus do céu, aquilo ali foi um ensino para mim, entendeu? E a gente vai... Entendeu? Guardando essas memórias, entendeu? E por incrível que pareça, pode observar, cada um discípulo que andava com o outro, ele traz os traços do outro, entendeu? Hoje o senhor se considera, hoje o senhor se considera que na sua experiência, com a idade, com a carga ministerial que o senhor tem, o senhor é um pedacinho, uma mistura de todas esses aprendizados que o senhor teve durante sua conversão, discipulado, o senhor se considera resultado
do que esses irmãos investiram no Eu senhor? não tenho dúvida disso, pastor. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu aprendi o que é o pastor chamado e o chamado pastor. Entendeu? Um verdadeiro pastor, ele, meu Deus do céu, a ovelha ama, tá entendendo? E conhece ele. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o pastor, né, é conhecido por ela. Entendeu? Então eu tenho, meu Deus do céu, pastor Antônio Cruz, outra situação lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, né? Ilha do Governador. Trabalhei como diácono na porta da DIG, lá na Ilha do Governador, na época de Gesiel Gomes, quando ele estava na DIG, Gesiel Gomes nessa época, né? Em 99 por aí. Pelo tempo do que o senhor está contando da história, eu também acho que é o pastor Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, na época. Pastor Eliseu. Isso, antes do pastor Eliseu de Menezes. Entendeu? Então, a minha família é toda dali da Ilha do Governador, né? Onde começou Osés de Paula. Sim. Né? Então, eu vivi sem aquilo ali. Puxa vida, então, para mim, eu fiz a obra de Deus ali na Maré, junto com o pastor Antônio Cruz, entendeu? Passei 3 anos maravilhosos ali no Rio de Janeiro, fazendo a obra naqueles Morro do Dendê, entendeu? Era coisa maravilhosa. Vamos mudar de assunto, porque eu estou sentindo que o missionário está ficando com saudade. Não. Mas o que eu acho interessante é como Deus coloca as pessoas na sua vida. Porque, veja que interessante, como eu conheci o missionário? Eu conheci indo a Paraíba, inclusive eu saí de 5 horas da manhã para ir a Paraíba. Nesse dia eu saí um pouco mais tarde, por algum motivo saí um pouco mais tarde. Então eu saí de 6 horas. E quando eu estou no carro aqui dirigindo, que eu passo, eu vejo um homem de paletó e gravata, com a Bíblia na mão. E um sol de quase quantos graus? Então já estava só. Aí pediu ali né? Fez sinal? Foi o sinal, eu disse, é um crente. Aí eu não dou carona, né? Mas eu vou. Aí volto. Quando eu volto, aí vem dando glória a Deus e aleluia. Aí eu espero, tá crente mesmo. Então assim, a gente se conheceu por um momento bem interessante, né? Sem... E hoje eu tô vendo aqui, o senhor tá conhecendo o pastor Williams. Impressionante. E há uma conexão de semelhança assim. Muito grande. Porque o pastor morou no Rio de Janeiro também. Morou também? Foi. Então, foi pastor lá no Rio de Janeiro também. Então o que eu estou dizendo, eu acredito que ele está dizendo que tem um endereço certo. É por aí mais ou menos. Você vê como é que é as coisas de Deus, Impressionante, rapaz. Era de Pernambuco, foi para Paraíba, da Paraíba foi para o Rio. Isso. Que coisa, rapaz. Missionário, eu fiz essa pergunta ao senhor com relação às memórias de obreiros e pastores que passaram por sua história, para chegar na seguinte indagação. A chamada vem de Deus, a gente absorve conhecimentos de muitos irmãos, e glória a Deus pelas pessoas que Deus permite cruzar a nossa história e nos ensinarem. Sem eles, certamente não seríamos o que somos. Com certeza. Mas, novamente, a chamada vem do Senhor. Em que momento da sua vida e como se deu esse chamado para a missão? Eu acredito que eu congreguei com o pastor José Valentino Messias em Cumbica. E quando eu cheguei lá, na sede, ele era um pastor muito... Já estamos falando de São Paulo. Agora nós já estamos em São Paulo. São Paulo. Entendeu? Estive ali em São Paulo. Até ali, eu era um andarilho que eu andava pregando, trazendo uma mensagem e procurando aprender as escrituras. Mas esse pastor José Valentino Messias, que foi do Rio de Janeiro, que era da Madureira e montou a igreja ali em Cumbica, e eu tive a oportunidade de congregar com ele. E ele era um tipo de um pastor, porque cada pastor ele tem uma característica. Tem pastor que ele é campeão em fazer obreiro. O senhor sabe disso, né? De aproveitar o obreiro, entendeu? Procurar e ver a chamada da pessoa. E aí esse pastor Messias olhou e me viu. Me deu a primeira oportunidade para eu trazer uma mensagem na sede, eu trouxe e ele viu que podia me aproveitar nas congregações. Aí começou a me escalar para pregar em congregação, trazer mensagem, entendeu? E aí ele viu que eu era mais uma pessoa itinerante, entendeu? E foi ele que me deu a primeira carta de itinerância, pastor José Valentino Messias. Hoje também é saudoso, entendeu? Aí ele... Na época o senhor já tinha o quê? 28, 29 28 anos. 28, quase me aproximando a 29 anos, por aí. E aí o pastor José começou a me aproveitar, eu comecei a trazer... ele era um homem muito cuidadoso, então sempre quando a gente traz uma mensagem há uma repercussão. E quando havia alguma repercussão ele me chamava.
Aí eu trazia o texto que eu li, trazia a descrição apologética, qual que era, ele via que o texto que foi dito e a interpretação, a hermenêutica era a mesma. Então sempre tem alguém que acha que aquilo era para ele, essas coisas, e a gente não tem esse costume de pregar para ninguém. Nós temos que pregar primeiro para nós, né? Viver a palavra, e para os que nos escutam, como Paulo demonstrou os obreiros, né? Tem cuidado de ti mesmo, né? E também da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então, quando nós vamos pregar primeiramente, entendeu? Ilibado dentro da palavra para nós. Entendeu? E aí... Então, a sua chamada se deu, na verdade, pelo que o senhor está respondendo, se reconheceu missionário trabalhando nas congregações bíblicas, como um obreiro local. Isso, e depois deu o desejo de eu viajar. E aí, quando eu ia viajar, eu pedia carta de recomendação para o pastor Messias. O senhor viajava a convite de alguém? Não, eu viajava quando Deus mandava, eu ia. Entendeu? Não tinha convite. Para uma direção? Era para uma direção. Para onde Deus mandava, eu ia. E aí eu pegava a minha mala, minha carta de recomendação, e eu saía fazendo a obra, pregando nas igrejas. Entendeu? E eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca fui de pregar por oferta, também não tenho nada contra, porque o trabalhador é digno do seu salário, né? Então, prova tanto, eu tenho aqui uma testemunha, eu estava conversando até com o nosso amado irmão, no dia a primeira vez que nós conhecemos, né? O irmão até se ofereceu, né? Disse, olha, o que você precisar, pode falar comigo. Aí eu até falei para ele, eu disse, o que eu preciso, eu entro no meu quarto, dobro o meu joelho e eu sei a quem eu peço. Foi desse jeito. Pedi perdão e até peço pela minha clareza, né? Não foi para ofender o irmão. Eu acho que a gente... Mas a gente que é crente, a gente entende. A gente entende, né? É a sua metodologia, não é? Toda a vida foi assim. Aí ele insistiu de me dar um cafezinho e eu disse, eu não tenho costume, não foi, de tomar café. Mas eu quero pagar um café para você. Eu disse, mas, irmão, o senhor está me dando a carona, o senhor já fez a sua parte com Deus. Eu falei com ele. Aí ele entrou lá e disse, mas eu quero deixar um cafezinho para você. Aí ele deixou um cafezinho para mim. Aí quando ele sai, a minha esposa liga para mim, porque minha esposa é aposentada. E eu deixo a aposentadoria para ela se manter, e eu fico na cobertura de Deus. Ela disse, Diego, eu peguei o pagamento hoje, tu estás precisando de alguma coisinha para tomar um café? Eu disse, o irmão deixou um cafezinho para mim, eu vou dar uma olhada aqui, qualquer coisa eu te aviso. Ele disse que ia deixar o café, ele deixou o café, o almoço e ainda o hotel pago. Meu Deus do céu. Mas eu não pedi para ele, a única coisa que eu disse para ele, digo, doutor Hugo, eu não peço. Eu não vou telefonar para o senhor para pedir nada. O senhor está dizendo é que quando o senhor viaja nessa direção divina, o senhor fica ao inteiro cuidado do Senhor. Exatamente. Aonde ele envia, quem cuida, sim, onde dorme, sim, onde tudo come. Ele. Para terminar de completar, é difícil o senhor me ver posto de gasolina pedindo carona. Por que eu não peço? Porque vai ocorrer duas coisas. Ou eu vou constranger o caminhoneiro, que ele não quer dar carona, eu vou fazer ele mentir e dizer que não pode. Então o que é que eu faço? Geralmente eu fico na beira da BR orando a Deus e pedindo a Deus, não a ele, para que traga a pessoa certa que vai precisar daquela palavra. E ocorre muitas vezes que realmente o carreteiro que está parando, está muitas vezes separando da família, e aí ele confia, que nem aconteceu, né, que havia um casal, que era um católico, que era ele, que era carreteiro e a mulher crente, e ele estava fazendo a última viagem para se separar com a mulher, lá em São Paulo. E ele disse, quando me viu com a Bíblia na beira da BR, ele parou, porque ele disse, esse rapaz deve ter uma resposta para mim. E Deus tinha mandado eu ir a São Paulo e eu não sabia o que ia fazer. Eu estava ali na subida de São Paulo, ali antes da Tapicerica da Serra, ali em Miracatu, e aí eu vi, eu digo, pronto, deve ser, a obra está aqui. Aí quando eu subi, ele olhou para mim, bem sério, está indo para onde? Eu digo, olha, eu sei que eu vou até São Paulo, de lá eu vou voltar. Ele olhou para mim, ele deu 5 minutos no volante, ficou bem sério, ele olhou e disse, olha, eu sou católico. Mas eu estou sentindo de contar um particular da minha vida para o senhor, que eu não falei nem para o padre da minha paróquia. E eu estou vendo que o senhor é pastor. Ele falou para mim. Eu disse, eu sou um missionário. Aí ele olhou e disse, olha, eu tenho uma mulher que é crente, rapaz, mas a última viagem que eu estou fazendo para a gente se separar é essa. Agora eu estou preocupado porque eu tenho um menino, aí mostrou a foto do menino. E eu fiquei ali orando. Aí eu falei para ele, Deus e o Espírito Santo me usou, eu perguntei para ele, o senhor tem certeza que a sua separação, o motivo é ela? O senhor já pensou o que o senhor falou para ela, que desagradou, alguma coisa que o senhor fez? Será que também o senhor
sei lá, o senhor fez uma análise de consciência, se verdadeiramente essa é a posição. Aí ele parou para pensar. E ele ficou pensando. E aí eu entreguei a obra da parte de Deus ali, terminei, fui embora com 3 meses, o telefone da minha esposa toca. Aí era ele do outro lado. Cadê o missionário Andrade? O missionário aí da BR, que nunca mais eu vi esse homem. Eu ando procurando e não vejo. Aí minha esposa, eu estava para a Bahia, estava aqui no... ele está fazendo a obra, bendito seja, hein? O dia que eu me encontrei com aquele homem. Eu ia me separar da minha esposa, hoje eu sou um crente em Jesus e Glória a Deus. agora nós estamos mais firmes, estou com a minha família, mas eu ia fazer uma besteira. Então isso para mim é muito gratificante, porque é uma palavra, é que nem aquele centurião mesmo. Disse, Você viu o resultado. eu vi o resultado, eu fiquei muito feliz com aquilo, entendeu? Agora há pouco eu falei para ele, puxa, um campo que estava abandonado, pessoas lá, eu vi Deus agindo, entendeu? Eu conto porque é verdade. O empresário queria me dar um carro, eu disse que não queria. E esse carro não era para mim, era para vir para um pastor aqui em Manuel Vitorino. Aí foi quando eu vim perceber, quando eu cheguei no campo, que eu comecei a evangelizar, que eu vi ele com aquele desejo de fazer a obra. E ele tinha uma moto que, meu Deus do céu, aquele bagaço mesmo. E aí eu disse, pronto. Aí conversei com esse Nilson lá de Santa Catarina, e o Nilson chegou e levou um carro para ele, mandou pela cegonha. Aí chegou, aí esse Nilson foi lá ver a obra, e até hoje... Eu vi, ele mandou vir do carro. Do ele palio. viu. Então, veja bem, primeiro ponto que eu tenho no meu coração é que se o Senhor me der uma oferta, eu fico feliz, mas não fico tão feliz quando eu vejo você usar alguém, entendeu? Abençoar alguém que eu estou tentando, entendeu? Ver se aquela alma verdadeiramente tem um apoio, entendeu? Sente. Então, desde que o senhor foi iniciado nesse, vamos chamar de missão itinerante, pois não. não sei se é um termo mais adequado, mas desde que o senhor se tornou missionário itinerante até hoje, há quanto tempo o senhor está nesse trabalho de viagens? Viaja, volta para casa, viaja, volta para casa? Olha, tem 22 anos. 22 anos. 22 anos. Na BR fazendo esse trajeto de Recife, aqui, Bahia, entendeu? Minas Gerais, inclusive. Nunca passou pela sua cabeça, ou alguém já lhe sugeriu, ou a igreja mesmo, nunca lhe propôs que o senhor fosse um missionário típico, de ir para algum lugar, plantar uma igreja, para uma região ainda pouco evangelizada? Já lhe passou isso pela mente? Não, não me passou, porque na verdade eu não me sinto apacentando, não me vejo apacentando. A minha chamada não é apacentar, entendeu? Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Agora mesmo, você vê, eu cheguei lá, o pessoal, os obreiros não estavam querendo ouvir o pastor, estavam vendo uma confusão. Aí vou lá, trago uma mensagem, os obreiros se redimem. Quer dizer, Jesus falou, o profeta não tem honra em sua pátria. Então Deus, quando Ele coloca um itinerante, eu não sei o que ocorre. Parece que a palavra nossa, quando ela vem verdadeiramente alibada e direto pela palavra, ela dá um efeito, sabe, diferente. Diferente. Entendeu? Então o senhor é aquele tipo de obreiro, por assim considerar, que vai, faz o trabalho ali, que não dura muito tempo, talvez dias. Sim. E retorna para a base. Exatamente. Eu gosto disso do que faço. Entendeu? Está assim há 22 anos. 22 anos fazendo essa obra, entendeu? E meu pastor há 18 anos, ali em Campina Grande do Sul, né? Pastor Severo. Tenho 22 anos que eu já viajava com a minha esposa, tinha um carrinho, viajava eu e ela depois. Atualmente o senhor congrega onde? Atualmente eu congrego em Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul fica no estado de Paraná. Do Paraná. Pastor Severo, né? Há 18 anos. Há 18 anos. Mora lá também? Lá nós temos uma kitnet na sede, porque geralmente eu costumo de ir ceia lá e no domingo a gente sai para ir servir a ceia aos velhinhos, às pessoas que estão acamadas, entendeu? É um trabalho maravilhoso. É maravilhoso. Eu saio com ele, entendeu? É levar a ceia. Então eu gosto. Aí eles separaram uma kitnet para mim e minha esposa lá. Então quando eu estou viajando, eu estou por aqui. Quando eu chego lá na época da ceia, eu vou para lá. Fico lá uns 3 dias com ele, fazendo essa obra. Entendeu? A minha esposa fica lá no conjunto com as irmãs, tá lá. E é assim que eu fico. Quando eu saio, aí ele me dá a carta de recomendação e fica pedindo que eu volte logo. Pastor Severo. Eu amo muito ele. Uhum. Pastor, missionário, né? Pode. Para quem está iniciando agora e nessa geração tão difícil que é a nossa geração.
para ser um missionário, seja itinerante, ou seja local, ou seja pastorear? Uhum. O que é que o senhor aconselha? Primeiramente, procurar orar e examinar as escrituras, porque sem conhecimento bíblico não tem como. Não tem como. Você tem que ter pelo menos o básico de conhecimento bíblico. Entendeu? Que você vê que eu estou nessa idade. Antigamente eu me aplicava a falar muito. Hoje eu falo mais pouco, porque eu vejo que traz mais resultado. Entendeu? Então, falar no conhecimento. Eu peguei até uma experiência agora, no ano passado, aí, no casamento do meu filho, e veio um empresário que é da família da irmã dele, e fomos almoçar. E aí, como eles suspeitaram que eu era missionário, começaram a jogar uma conversa para ver se eu entrava na conversa, e eu me calei. Porque eu analisei que eles falavam muito, eu acho. E essa palavra eu acho é uma palavra muito indecisa. Entendeu? A gente, se for para achar, é melhor não falar. Sim. É bom você falar com uma convicção. Aí depois que eles viram que, que eu não entrava no assunto, aí ele perguntou, e aí? Eu disse, não, até agora estou vendo vocês falando em religião. Primeiramente, para a gente falar em religião, tem que saber o que significa a palavra religião. Que uma boa parte fala em religião, mas por incrível que pareça, não sabe que é uma religação com Deus. Pensa que é uma praca, uma denominação. Então, para a gente conversar, tem que ter, entendeu? Uma base mínima. Não é verdade? Ao menos para a gente entrar no assunto e ter um consenso, senão você não vai ter. O senhor considera que para um obreiro, um missionário iniciante, ele tem que ter oração, É necessário. claro, e alguma base de conhecimento bíblico. Não tenha dúvida, Jesus não enviou nenhum deles antes que viesse após ele. Na sua experiência pessoal, missionário, como se deu essa base de conhecimento bíblico? O senhor aprendeu, como era muito comum na época, olhando os demais obreiros, em escolas de obreiros, em escola dominical? O senhor teve oportunidade de fazer algum curso teológico? A pergunta é em comparação ao que acontece hoje. Normalmente, quando a gente vai formar um missionário, atualmente, a gente envia para uma agência de missões. Nós temos hoje a Sename, Jocum e tantas outras agências de missões. É assim que acontece. Mas na época, eu sei que não era o que ocorria. Na sua experiência pessoal, como que o senhor adquiriu essa base de conhecimento bíblico? Essa base de conhecimento foi na prática mesmo. O que ocorreu? Os mesmos pastores que me agendavam para pregar, e eu pregava, depois eu vinha corrigindo o erro que tinha acontecido na mensagem. E aí eu vi que não era bem assim, como eu estava pregando. Isso foi me dando, entendeu? Um desejo de melhorar no entendimento. Crescer na graça, mas também no conhecimento. Entendeu? Então eu precisava conhecer. Entendeu? Eu já conheço que, e é muito válido isso. Pois não. A gente não tinha a Assembleia de Deus do Brasil, Hugo. A gente não tinha toda essa gama teológica. Pois é. Os escritores que escreviam até mesmo lições bíblicas, escola dominical, e a maioria dos livros não eram brasileiros. Então hoje a gente já tem, graças a Deus, uma teologia própria, né? Digamos assim, como o senhor já acabou de citar, o pastor Antônio Gilberto e tantos outros. Exatamente. Então, e era assim que se dava realmente, as pessoas aprendiam, se convertiam. Isso. O discipulado era ali na prática, era no dia a dia. Exatamente. Não é? A escola era no esmeril de Deus mesmo ali. Por aí. Dia a dia. Verdade. E que experiência o senhor teria de especial para dizer para alguém começando hoje? Hoje a gente, como eu já lhe mostrei, tem essas escolas de missões, né? Como adquirir, hoje é o contrário, né? Como adquirir a experiência missionária. A experiência primeiro tem que nascer do desejo, você tem que ter desejo, entendeu? De ser um missionário. E aí do desejo, aí você vai, entendeu? Procurando estudar. Eu mesmo procurei e me espelhei no 95 Tese de Lutério, fui ver, entendeu? O histórico. Isso é muito bom. Na época, que, como o pastor está dizendo, hoje nós temos meios de se enriquecer do conhecimento, entendeu? Nós temos vários meios aí para você pegar tanto o histórico, que é muito enriquecido na mensagem, né? Como a própria palavra, que não detalha tudo para nós, entendeu? Então, eu tenho entrado por esse caminho e tenho visto o resultado, entendeu?
Porque a Bíblia, você olha, ela traz muito texto, vamos supor, as aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, quer dizer, a linguagem metafórica que você precisa entender aquilo ali. Para você entender aquilo ali, você vai ter que entrar nos costumes de Israel, na tradição, na história, entendeu? Esse tipo de conhecimento, que o senhor está chamando conhecimento apologético, na verdade, conhecimento bibliológico, propriamente dito, isso aí a gente não aprende na experiência, né? Uhum. Você aprende na pesquisa mesmo, na escola. É um conselho que eu estou dando. É o conselho que eu estou dando. Ao novo obreiro, vai estudar, procura escola. Exatamente. Esse é o meu conselho. Procure história. E outra coisa, quando procurar a escola, você tem que ter muito cuidado com as embalagens. Porque tem a teologia. É verdade. Porque tem a teologia e tem a apostasia teológica. Entendeu? Então você tem que ser uma pessoa que você olhe bem direitinho. Entendeu? Se o senhor hoje tivesse que escolher entre uma escola teológica denominacional dentro da igreja e uma faculdade teológica secular, normal, como o senhor optaria? Eu optaria para dentro da igreja. Entendeu? As nossas igrejas, eu acredito que têm capacidade para isso. Nós temos grandes homens hoje em dia que ensinam, entendeu? Ensina e tem capacidade de lhe passar um aprendizado muito bom. É nesse momento que a oração é importante, né? Para Exatamente. dar a direção, Exatamente. o discernimento do que escolher. Exatamente. Entendeu? Então a nossa mente ela tem uma capacidade. Você não pode fazer tudo de uma vez. Mas procure se espelhar, pelo menos naquele. Eu me espelhei muito no Antônio Gilberto. Me espelhei muito, que nem o senhor sabe que o José Apolônio foi comentarista de escola dominical e várias revistas que até hoje, se você pegar da década de 70 para cá, você vai ver comentarista José Apolônio, né? Então se aplique, que era o que a gente tinha naquela época, né? Sim. A revista, né, de escola dominical. E muito boa. A base teológica da Assembleia de Deus do Brasil, nas décadas de 60, 70, até 80 mesmo, um pouco de 80, era a base, a união doutrinária da Assembleia de Deus do Brasil se chamava Lição de Escola Bíblica Dominical. É verdade, com certeza. Foi exatamente por essa diversificação de escolas teológicas que hoje a gente tem uma Assembleia de Deus tão diversificada de estado a estado. É verdade. Missionário, como uma experiência, e caso alguém queira explorar o Brasil fazendo missões, a gente vai encontrar um Brasil em ambientes com muita dificuldade, muito sofrimento, ou as pessoas já estão muito abastecidas da palavra? Não, eu acredito que ainda falta muito. Tem muitas pessoas que são necessitadas. Só para quem não vai, que não sabe. Mas eu vejo muitos pastores, com muito respeito eu digo, despreparados por falta de conhecimento. Ainda vejo ceia sendo ministrada que não é corretamente, entendeu? Vejo pastores incapacitados de ministrar para obreiro, ensinar, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a nossa... O senhor considera que, apesar deste avanço na Assembleia de Deus do Brasil, ainda há necessidade de melhor preparo para pastores e obreiros? Não estou falando na parte de cá, eu estou falando nessa que o rapaz... quando você entra dentro do sertão, em lugares que tem almas, entendeu? Sim, nos interiores. Interiores, que tem almas, entendeu? E que não gera muito fruto financeiro, eles não investem tanto naquele lugar, isso é uma verdade. E há almas, muita gente. E há muitas Nas grandes almas. cidades, não? Não, nas grandes cidades até que não. Na grande cidade nós temos até professores até demais, entendeu? Temos. Só se não quiser ensinar, mas nós temos, com certeza, entendeu? Agora, nos interiores eu tenho visto aí uma carência, porque é como nós estamos comentando aqui, nós somos inferiores uns aos outros, como Jesus mandou a gente ser. Mas eu vejo os pastores, inclusive credenciados, que até nas suas ministrações, assim, nesses interiores... Tem necessidade de melhorar. Muita necessidade de melhorar. No que tange a carência espiritual de salvação mesmo, o senhor conhece muitos lugares do Brasil. Pois não. O senhor conseguiria elencar que lugar do Brasil hoje precisa de um avanço evangelístico maior? Que área do Brasil, que cidade, por exemplo? Eram as áreas que são a parte do norte.
Norte do Brasil É, o tem mais norte- carência de mais evangelização. carentes, são menos favorecidas. Uma cidade. Hã? Uma cidade, por exemplo. Por exemplo, o Manuel Vitorino. Se você for ali em Manuel Vitorino, for entrar por ali, você vê que já é quase uma parte de Manuel uma... Turino fica, desculpa, em que estado? Fica na Bahia, né? Aqui Bahia. na 101, né? 116. Não, 101, entendeu? Então é numa área bem sofrida ali, um povo sofrido, entendeu? E aí onde o senhor vai? É, aonde eu vou, eu passo por ali. Pernambuco, você entra por ali, né? Por Palmares, Catende, Laje Grande. Meu Deus do céu, eu cheguei em Laje Grande, é uma cidade que não desenvolveu. Porque, na verdade, nosso Pernambuco não desenvolveu, né? A gente sabe. Nesse nível, E há necessidade de evangelização ainda nesses lugares? ainda há necessidade de evangelização. Porque a geração se renova, né? Em alguns lugares, né? Como, por exemplo, Recife já não. Recife nós temos lá bons professores, entendeu? Cabo de Santo Agostinho temos bons professores, mas quando já vai se afastando assim para os engenhos, entendeu? Onde o povo cresceram, aí ficaram sem ter um atendimento, entendeu? Uma curiosidade, o senhor tem conhecimento de outros missionários como o senhor? Rapaz, eu nunca vi. Não. Eu tenho cruzado aí esses 20 anos, nunca vi um. Mas já me disseram que tinha. Mas eu nunca cruzei, eles ficam na estrada, não. Evangelizando, não. Assim. Entendeu? Até pela própria característica do ministério, né? Cada Pois um é. vai, viaja, volta para a base para ter a coincidência Uhum. de se encontrarem. Sim, né? exatamente. Só se for providência de Deus. Só se for providência de Deus. Vou contar um ligeiro tempo. Eu tava agora a outra vez que eu te vi, eu estava ali em Vitória da Conquista. Bahia. Um empresário, Nilson, veio numa caminhonete, ia pegar um cidadão no aeroporto e ele disse: Pastor Andrade, o senhor quer ficar aqui me esperando? Ele disse: não vou lhe esperar, eu vou embora. De repente tem alguma alma me esperando na estrada. E de repente, quando eu estou na estrada, parou um missionário com carro. Aí eu entrei naquele carro, aí ele disse: eu sou missionário, eu faço a obra na BR. Eu disse: bom. Aí ele parou num posto para pedir dinheiro ao dono do restaurante. Eu disse: olha, Deus não age assim na minha vida. Eu não peço para essas coisas, entendeu? Eu acho que a gente tem que pedir a Deus. Você trabalha diferente, entendeu? Eu ajudei nele na gasolina também. E ele fazia uma obra, que ele disse na obra de Vitória da Conquista a Cândido Sales, entendeu? Ali, com esse carro, entendeu? Foi ele que eu vi como missionário num carro fazendo a obra durante esse tempo, né? Agora, na estrada mesmo Mas assim. tinha um estilo diferente. Tinha um estilo diferente, entendeu? Ele chegava a pedir, eu não sei, foi o que a gente não se combinemos nisso. Eu disse: não, acho que a gente tem que orar a Deus e Ele provê todas as coisas para nós. Nessas idas e vindas, com certeza o senhor tem várias experiências. Bastante, irmão, muita experiência. Qual lhe marcou? A de Manuel Vitorino, aquela que quando eu ia passando na beira da BR, que eu via a igreja, eu paro com a minha carta de recomendação, o pastor me deixou dormir na porta da igreja. O documentado trouxe a palavra, me deu a oportunidade, e quando terminou, eu falei para ele, eu disse: pastor, eu não sou daqui, estou passando, sou missionário, está aqui, que nem o senhor viu, e eu vou dormir na porta da igreja porque não tenho onde ele dormir. Ele disse: tá bom, meu irmão. Ele fechou as portas da igreja, ela tinha um alpendre, entendeu? E ali eu fiquei com a minha malinha, e ele disse: mas amanhã eu trago um café, um óculos com pão para o senhor. Eu disse: tá bom, meu pastor. Aí ele foi para casa e eu fiquei ali. Só que ele tirou uma cadeira de dentro da igreja e deixou lá de fora. Aí eu estava com R$ 1.150 no bolso, em nota de 100 e de 50. E tinha muitas pousadas até boas. E eu perguntei para o senhor, digo: senhor, eu fico aqui ou vou dormir numa pousada dessa? Aí Deus falou: fique aí. Aí eu passei a noite orando ali naquela cadeira, forrei um paninho no chão quando cansava, mas aí levantava, porque o Espírito Santo sempre me... Quando ele chegou de manhã eu estava orando. Aí ele olhou para mim com a garrafa, um pão, olhou e disse: ainda está orando, missionário? Eu disse: estou orando pela sua hospitalidade, agradecendo a Deus. Aí ele olhou para mim e ficou, deu um sorriso. Aí eu comi aquele pão, estava muito bom, com ovos. Ele perguntou para mim assim: missionário, você já vai embora? Eu disse: não, eu ando na direção de Deus, irmão. Não ando na minha direção.
eu não vou falar isso, não vou fazer isso para lhe humilhar. O senhor acha que eu não poderia ter dormido numa pousada? O missionário e aquele que está fazendo a obra de Deus, ele tem que ter obediência e não sacrifício. É isso que o Senhor quer. Então a gente tem que obedecer a Deus quando Ele manda. E Deus quis que eu ficasse aqui. Aí foi quando eu cheguei, mostrei para ele, disse, olha, eu vou ver, se Deus quiser que eu durma numa pousada, e dormia. Aí fui lá, falei com a dona da pousada, eu paguei a pousada na noite. Quando foi a noite, a tardezinha, apareceu outro pastor, que é esse que está lá abençoado, fazendo a obra, né? Pastor Júnior, que o senhor conheceu ele depois. Isso. Aí pediu para eu ir levar uma mensagem lá na igreja. Ô, irmão, vai levar uma mensagem. Eu fui lá e Deus, puxa, foi uma benção, o povo se alegrou, entendeu? E aí ele se pegou comigo, queria me segurar mais uma semana ali. Aí eu fiz uns videozinhos, mandei para Santa Catarina e alguns amigos contribuíram com a obra, ele terminou de construir o que ele precisava e esse empresário sentiu de dar um carro para ele. Aí eu disse, ô meu irmão, faça isso. Aí mandou um carro, não sei, ele está lá fazendo a obra de Deus, se você for lá, você vai lá para dentro das brenhas atender 2 almas, 3 almas, mas está indo, entendeu? E eu acho Essa foi a experiência que ele marcou. Mas... Foi, essa aqui marcou, eu nunca tinha passado por isso não. De eu ver um pastor acontecer isso e com uma semana esse pastor sumir daquela cidade porque a porta fechou. Quer dizer, ali Deus falou para mim que reprovou o ministério daquele homem, porque ele não foi hospitaleiro. E esse outro, que estava abafado no ministério porque ele não tinha condições, ficou, entendeu? Deus elevou. Deus levantou, me usou para trazer ensino para os obreiros deles que estavam fechando a mão começaram a abrir a mão, entendeu? E receberam a palavra de bom grado. Meu Deus. E para mim foi uma experiência que eu vivi. Até hoje estamos pegados com os obreiros dele, que, meu Deus, porque tem pessoas que fazem por falta de conhecimento. O povo perece porque lhe faltou conhecimento. Infelizmente, eu estava falando lá agora sobre as escritas de Paulo, né, crescer na graça, no conhecimento, e mostrando a parte que a gente temos que se corrigir a si próprio. Para não lhe cansar e para deixar o seu descansar também. Não, já estou. Se a carne precisa de descanso. Pois é. Qual mensagem o senhor leva às almas? Em qual passagem da Bíblia mais lhe marca para o senhor entregar? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi o primeiro versículo que eu comecei, que o Senhor colocou no meu coração para evangelizar. Atos 16, 31. O senhor poderia nos trazer uma mensagem nessa referência? A mensagem é taxativa, né? Taxativa. Paulo, quando ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, a gente vê ali o amor que Paulo tinha, né? Depois de ter sido espancado pelo cujo carcereiro, né? Que é isso, que é a base fundamental do... Veja bem, tu já pensaste se eu fosse odiar esse pastor? Eu amei ele. Aquilo me trouxe assim, sabe? Ele me deixou dormir ali, eu amei ele. Amei, abracei ele, entendeu? Não era assim antigamente. Se alguém me fizesse um mal, eu já não queria nem olhar, a gente como pernambucano, né? Mas na caminhada como missionário, a gente tem que amar. E foi isso que o Evangelho me ensinou, entendeu? Então, quando Paulo olhou aquele que lhe espancou, né? Ele chega, e agora, Paulo, o que farei? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? A salvação, ela é fundamentada em Cristo, entendeu? Então, o primeiro ponto que o cristão tem que saber quando ele vai fazer a obra é isso, quem salva é Jesus, quem faz é Jesus, amém? Amém. E toda a base fundamental da mensagem é isso, é Cristo, né? Sempre. Sempre. Pode observar, todo o evangelho que vem é Cristo no centro. Bom, Andrade, eu me sinto privilegiado de ter a oportunidade Meu de Deus. conversar com o senhor, ouvir suas experiências, seus ensinos, suas opiniões, são muito enriquecedoras. Rogo a Deus que continue não só lhe abençoando, mas continue lhe usando por muito tempo. Nosso Brasilzão, Glória a Deus. ainda muito carente de evangelização, precisa de Amém. pessoas como o senhor, são verdadeiras flechas na mão de Deus, não é? Glória a Deus. Tem aquele lugar certo, aquele objetivo certo, cumpre a missão, retorna para a base, se prepara, Amém. conserta Glória as a Deus. redes e volta de novo para o lugar onde Deus envia. Então é um prazer ter essa conversa com o irmão e novamente rogo a Deus que continue lhe abençoando, lhe usando,
conte com nossas orações, Amém, com pastor. nosso apoio, na medida em que pudermos ajudá-lo, orar pelo Senhor, Amém. estar presente. Certamente nossas igrejas aqui em Parnamirim Obrigado, e no pastor. Rio Grande do Norte terão muito prazer Obrigado, em lhe pastor. receber, em lhe ouvir e ser hospitaleiro. Amém. Pastor, Deus abençoe sua vida. pastor. amém. Pastor, o senhor agora falou que teve muito prazer. E o que eu vou dizer para o senhor, o elogio, ele é aceito quando é verdadeiro. Como é que eu não vou ter prazer numa pessoa que nem o senhor, que o seu rosto prefigura o rosto de Cristo? O senhor tem o DNA de Cristo, a gente olha, a gente tem uma visão, a gente vê em vocês. Meu Deus, se o senhor está dizendo que tem esse prazer, imagina eu. Me permita, eu estou trabalhando para conseguir ser cego. Oh, glória a Deus. Pois está conseguindo, pastor. Pode ir na frente que o senhor está conseguindo. Eu quero ser servo. Se eu conseguir ser servo de Cristo, Conseguiu, está conseguindo. estou satisfeito. Foi um prazer muito grande, viu, doutor Hugo? Eu também, muito feliz por isso. Entendeu? Quando eu falo doutor Um Hugo, momento especial mesmo para mim, para minha família, para o pastor. que bom. Eu fiquei muito feliz que ele... Trazer o servo de Deus Amém. na nossa casa, Amém. no nosso Glória a Deus. ambiente. E quando o senhor falou que não vinha, eu fiquei triste demais. Eu fiquei igual aquele menino que, quando o pai diz não, quer o doce, mas não vai ter. Mas pode acreditar, doutor Hugo, se dependesse de mim, eu não estava aqui, não. A minha batalha dependência foi grande. totalmente é Cristo. Nada. Sem mim, nada. Mas graças a Deus, Se não fosse ele, eu não estava aqui, não. Deus moveu as águas e Glória a Deus. Mas olha o que é que eu ia perder, né? Mas Jesus, eu relutei, eu disse, meu Deus, o que é que me espera? E o senhor acha que ainda tem a jornada, ainda está para finalizar, ainda Está finalizando já, graças a Deus. está terminando ou Já, acho que ainda não, já, vai remar? não, já está terminando. Vai remar mais um Não, pouco? está terminando. Pelos pouco conhecimento que eu tenho concernente escatologia, estudo das últimas coisas, eu não tenho muito tempo mais. Eu não, nós não temos muito tempo mais. Então, o senhor está se referindo à história da igreja. Estou Não me à sua vida, a seu Não. ministério em particular. Não, eu estou me referindo à promessa que Cristo voltaria para nos levar Sim. e todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo cumprido, entendeu? E com essa virada agora e com tudo isso que está acontecendo, a figueira floresceu, eu venho acompanhando isso de perto, então eu não vejo a hora de Cristo me levar e a qualquer momento vai acontecer. Por quê? Porque o meu alvo em pregar o Evangelho não é outro, a não ser estar com Jesus, entendeu? O viver para mim é Cristo. Eu digo isso com muita pureza de coração. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Não tem mais nada que me espera nesse mundo. Entendeu? Nada. Nada ali atrás. Nada me atrai nesse mundo, a não ser se ainda tem alguém que precise de ouvir o Evangelho, que era isso que segurava Paulo. Paulo ele escreve, Timóteo também. Timóteo, né? Ele disse que estava em aperto de ambos os lados, né? E a única coisa que segurava ele era a alma. A gente ganhar, encontrar irmãos que nem vocês, entendeu? Aí, mas a gente vai estar na borda do Cordeiro, né, pastor? Amém. Qual mensagem o senhor deixa para finalizar esse momento aqui para nós? Qual? Rapaz, afinal, a mensagem desses final, que nem eu costumo sempre dizer, eu amo o Apocalipse, porque a Bíblia ela é toda boa, mas olha, quando você entra nos primeiros corpos da Bíblia ali, Mateus, você encontra um Jesus espancado, um Jesus cuspido, um Jesus caindo, né? Mas quando você entra em Apocalipse, você vê Jesus glorificado, né? Então, eu aconselho que nós estamos na época do Apocalipse e eu deixo para todos nós Apocalipse 20:11, né? E vi o grande trono branco, o homem que andava na terra, mas a cabeça colada no céu. Isso é muito bom, né? Quando a gente está na terra, mas pensa nas coisas do céu, né? E o que estava sentado sobre ele, aleluia! Se nós não tiver cuidado, a gente vai ver só as coisas da terra e começa a se atacar um contra os outros e o inimigo fica olhando lá. Não, nós temos que ver o que João viu, aleluia, a vinda de Cristo. E vi o grande trono branco, olha ele, está ali. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E via os mortos, grandes e pequenos, Caifás, Anás, Pilatos, presidente, que estava diante dele. E abriu-se os livros. Tenha certeza que o que a gente está fazendo aqui está registrado. Está registrado, está escrito. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Eu gosto de Apocalipse, né? Que é a revelação, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Então eu sempre costumo dizer ao meu companheiro, eu tinha um negócio assim que eu não gostava de ninguém me filmar.
Eu era muito meio chucro, né? Uma vez eu estou no hotel, aí desce um pastor assim, como o senhor, prefigurando assim essa, sabe? Aí ele olhou para mim, posso sentar aqui junto com o senhor? Eu digo, por favor. E aí ele chegou, só tomou um café, ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim, você sabe o que é que a Bíblia quis dizer quando ela disse, se nós andamos na luz como ele na luz está? O crente é transparente, minha gente. No escuro você não vê ninguém, anda na luz, todo mundo lhe vendo, o que você está fazendo? Glória a Deus. Eu agradeço aos senhores por ter paciência de me ouvir. Gostaria de agradecemos. aproveitar essa oportunidade, o senhor vai orar nos abençoando e agradecendo por esse momento. Ao que já está abençoado. Querido Amém. Deus, continue abençoando, meu Deus. A vida do Dr. Hugo, nos seus trabalhos, meu Deus, aonde ele colocar essa mão, seja como José. Meu Deus, quero agradecer pela vida desse amado pastor que aqui está, o nosso amado também. O Senhor garantiu para nós que onde estivesse um ou dois ou três estaria no meio. E eu acredito que o Senhor está conosco. Continue abençoando, meu Deus, esses irmãos. E eu abençoo porque o Senhor já abençoou em nome de Jesus.